Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e meus amigos, um bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço a Deus por mais uma vez estar aqui com os irmãos para transmitir esta escola bíblica dominical. E eu quero desejar hoje, neste domingo abençoado, ensolarado, um feliz Dia dos Pais a todos os papais aí, aqui do Brasil, Rio Grande do Sul, no mundo todo, que Deus abençoe os pais aí pelo seu dia. Glórias a Deus. Pois bem, meus irmãos, estamos aqui na Escola Bíblica Dominical mais uma vez, e hoje a nossa lição é a lição de número 2. Nós estamos estudando sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e a lição de número 2 nos fala sobre o poder da mensagem da cruz. Glórias a Deus. Nós vamos aprender sobre o poder da mensagem da cruz. Glórias a Deus. E eu vou fazer a leitura da palavra de Deus que está no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 2, glórias a Deus, e versículo de número 10 em diante, a palavra de Deus, a leitura bíblica de hoje, tá? Diz assim a palavra do Senhor: Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Olha que coisa linda. Senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus, a quais também falamos com palavras de sabedoria humana, não com palavras de sabedoria humana, mas com palavras do Espírito Santo, que nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Glórias a Deus. Maravilha, né, meus irmãos? Então aí está a palavra do Senhor, tá? Para nós, desta leitura bíblica desta manhã. Glórias a Deus. A nossa lição, volto a dizer, é sobre o poder da mensagem da cruz, tá? Da cruz do Senhor Jesus Cristo. O texto áureo da nossa lição é: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Tá? A verdade prática da nossa lição diz assim: a mensagem da cruz revela a grandeza do amor de Deus. Glórias a Deus. Que coisa linda, né, meus irmãos? A mensagem da cruz. Introdução. Paulo enfatiza o objetivo, a abrangência e o poder da mensagem da cruz. O escritor também ressalta a importância de que esta mensagem seja revelada e espiritual. Glórias a Deus. Que maravilha, né, meus irmãos? A palavra de Deus, ela sempre traz um ensinamento muito lindo para as nossas vidas. Nós vamos aprender esta manhã que a mensagem da cruz, a mensagem da Bíblia Sagrada, tá? Ela é uma mensagem poderosa
esta Bíblia que nós pregamos, esse Evangelho que nós pregamos, a mensagem dada pelo Espírito Santo aos profetas, aos discípulos do Senhor Jesus, ela não é uma mensagem qualquer, mas é uma mensagem poderosa, é uma mensagem que tem efeitos extraordinários da parte de Deus para as nossas vidas. A mensagem da cruz não é nada mais e nada menos do que a mensagem que revela, aleluias, o próprio Jesus Cristo como centro desta mensagem. Jesus é o centro da mensagem da cruz. Aleluias. A mensagem da cruz, ela está centralizada em Cristo. A mensagem da cruz, ela está centralizada, aleluias, no nosso mestre amado Jesus Cristo, a qual veio a este mundo, padeceu, pagou um preço, aleluias, morreu pelos nossos pecados e nos resgatou, aleluias, da perdição eterna e nos trouxe para os braços do Pai. Glórias a Deus. A mensagem da cruz, aleluias, ela tem uma prefiguração muito linda da parte de Deus. Por que, pastor Nilton? Porque a mensagem da cruz, meus irmãos, é o próprio Jesus ligando o homem a Deus. É o próprio Jesus fazendo ponte do homem a Deus. É o próprio Jesus direcionando o pecador para a presença de Deus. Glórias a Deus. Então a mensagem do Evangelho, a mensagem bíblica pregada, aleluia, pelos apóstolos, aleluia, pelos homens de Deus, ela nos traz força, ela nos traz vigor, aleluia. E a palavra de Deus, ela foi pregada por cerca de 40 homens, inspirados pelo Espírito de Deus, e as mensagens destes homens foram mensagens vindas direta do Espírito de Deus para o nosso coração. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, a mensagem da cruz é uma mensagem extraordinária para as nossas vidas. Glórias a Deus. Eu louvo a Deus porque esta mensagem é uma mensagem que transforma, é uma mensagem que liberta, é uma mensagem que muda a vida do mais vil pecador em uma nova criatura. Glórias a Deus. Eu louvo a Deus, meus queridos amigos e irmãos, porque a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz de Jesus, aleluias, ela veio para resgatar os valores da família, os valores do ser humano, os valores, aleluias, posso dizer assim, que traz uma mudança radical na vida do pecador. A mensagem da cruz é a mensagem mais linda que nós podemos pregar, aleluias, para esta geração. A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho de Jesus, a mensagem da palavra de Deus é a única palavra que pode transformar a vida do homem em uma nova criatura. Glórias a Deus. Então, nós vamos aprender um pouquinho sobre a mensagem da cruz. Glórias a Deus. O primeiro ponto desta lição, eu vou ser bem breve nesta lição, mas o primeiro ponto desta lição, ela nos fala sobre a mensagem da cruz, dividida em 3 subpontos. Primeiro, tema da mensagem. Segundo, fundamentos da pregação. Terceiro, intervenção do Espírito Santo. Glórias a Deus. Então vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto, aleluias, é muito importante, meus irmãos. Olha só, eu quero ler uma coisinha interessante aqui. Paulo trata de expressar que não foi a cidade de Corinto para transmitir uma mensagem de maneira eloquente, baseada em sabedoria ou filosofias humanas. Seu discurso era totalmente movido pelo Espírito Santo. O seu foco principal, a mensagem da cruz. A cruz é um símbolo empregado por Paulo para enfatizar o sofrimento de Jesus, sua paixão, sua morte. Esta mensagem excede a sabedoria humana,
e a loucura para os homens naturais. A genuína pregação bíblica consiste na explanação da mensagem da cruz. Glórias a Deus. Que coisa linda, meus irmãos. A mensagem da cruz é uma mensagem simples. Aleluias. A mensagem da cruz é uma mensagem, posso dizer, de maneira fácil de se entender. Porque não é nada mais, nada menos do que a pregação do sacrifício, do preço, do pagamento, do propósito, do objetivo de Jesus para resgatar a humanidade da perdição, aleluias, eterna. Glórias a Deus. Mas vamos entender um pouquinho sobre a mensagem da cruz. Primeiro, tema da mensagem, o primeiro ponto, diz assim, 1 Coríntios 2:1. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria humana. Glórias a Deus. Olha que coisa linda, meus irmãos. Paulo, ele chega a dizer para os irmãos de Corinto, que quando ele foi ter com eles, tá? A igreja de Corinto, ela foi uma igreja que ela foi fundada durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um desbravador do evangelho de Cristo. Depois de Jesus, para os irmãos entenderem, Paulo foi um dos homens que mais pregou a palavra de Deus. Ele pregou na Frígia, ele pregou em Atenas, ele pregou em Éfeso, ele pregou, aleluia, em Filipos, ele pregou em toda a Ásia, meus irmãos, aleluia, na cidade de Corinto, ele pregou na Galáxia, ele pregou em Roma, ele pregou, aleluia, para os irmãos de Tessalonicenses, ele pregou para os irmãos da cidade de Filipos, aleluias. Foi um homem que foi usado poderosamente nas mãos do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que segundo os historiadores, Paulo escreveu cerca de 13 cartas do Novo Testamento. Dessas 13 cartas que Paulo escreveu, aleluia, 11 ele escreveu preso dentro de uma prisão por causa do Evangelho. Paulo chegava para pregar a palavra, aleluia, os religiosos daquela época não resistiam ao poder da palavra de Deus que estava na vida de Paulo. Eles colocavam Paulo dentro do cárcere, aleluia. Paulo chega até a dizer assim, muitas vezes, meus queridos e amados irmãos, eu fui humilhado, eu fui chicoteado, eu fui, aleluia, passei por perigos de morte, passei fome, passei necessidade, passei momentos difíceis da minha vida, mas não deixei de pregar o evangelho da cruz. Glórias a Deus. Que maravilha, meus irmãos. E Paulo, de dentro da prisão, ele escreveu 11 cartas para as igrejas que ele tinha fundado. E a palavra de Deus diz que ele escrevia as cartas, aquilo que o Espírito de Deus ia direcionando ele, e ele pegava aquela carta, dava para o mensageiro e dizia, leva para a igreja tal, leva para o pastor tal, para o obreiro tal, que eu deixei cuidando da igreja. E assim, aleluia, ele fazia. Ele chegava numa cidade, pregava o evangelho, ganhava almas para o Senhor Jesus, e a palavra de Deus diz o quê? Que Paulo pegava, colocava um presbítero, consagrava um presbítero, colocava para cuidar daquela igreja, e ele, olha, saía, entendeu? Se mandava embora para abrir outros trabalhos. Pensa em um evangelista, um missionário, um pastor com uma chamada missionária poderosa no seu coração, era o apóstolo Paulo, aleluias. E ele chega ali para os irmãos da igreja de Corinto, né? A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que ele chega e diz para eles o seguinte, olha, meus irmãos, eu cheguei para vocês para pregar um evangelho simples, não foi um evangelho com palavras persuasivas, de sabedoria humana. Eu não cheguei para falar aqui em hebraico, aramaico, aleluia, inglês, espanhol, não. Eu quero pregar um evangelho simples para vocês. Então, a primeira coisa que nós aprendemos nesta lição é o tema da mensagem de Paulo. Paulo tinha um tema de uma mensagem simples,
Não adianta, meus irmãos, nós enfeitar muito a mensagem do Evangelho de Jesus. Às vezes queremos enfeitar, queremos organizar, queremos, né? Existe até pregadores que querem falar hebraico, aramaico, né? Judaizante e outras línguas que às vezes um irmãozinho simples que está aqui sentado na igreja não vai entender. A mensagem ela tem que ser simples e categórica, tem que ter uma direção à mensagem da cruz de Jesus. E Paulo chega a dizer isso para os irmãos: ó, minha mensagem, o tema dela é uma mensagem simples, o tema é Jesus, o tema é salvação, o tema é o propósito de Jesus, aleluia, pela sua morte na cruz do Calvário, que nos garantiu a vida eterna. Então Paulo tinha uma mensagem objetiva. Ele chegava direto para o coração do pecador, do ser humano, e já revolucionava, aleluia. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho não tem muita frescura, meus irmãos. É uma mensagem simples, objetiva e fácil de se entender, porque ela é direcionada pelo Espírito de Deus. Glórias a Deus. Então, o tema da mensagem é uma mensagem simples, tá? Eficácia, poderosa, aleluias, e cheia do poder, aleluias, genuíno do Evangelho de Jesus Cristo. O segundo ponto da mensagem da cruz, que Paulo fala, eram os fundamentos da sua pregação, tá? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2 a 3, Paulo diz assim: porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este o crucificado. Glórias a Deus. Olha só que coisa linda, irmãos. O esboço da mensagem de Paulo continha alguns ingredientes indispensáveis para todo e qualquer pregador da palavra de Deus. A princípio, a mensagem deveria apresentar simplicidade. Há alguns pregadores que, ao invés de se aterem à profundidade da palavra de Deus, amam carregar os seus discursos com palavras difíceis, sofisticadas, chamando a atenção do público, mas pelo vocabulário rebuscado do que propriamente pela palavra de Deus. Um dos requisitos da mensagem de Paulo era o temor, e o temor do Senhor na sua vida. Glórias a Deus. Então, Paulo aqui chega a dizer que a mensagem da cruz tinha que ter fundamentos, e o fundamento estava centralizado em Cristo. Ou seja, Paulo não queria chegar diante dos irmãos da igreja de Corinto, né, e começar a falar uma mensagem, né, estranha, difícil de se entender, né? Ele queria ir direto ao ponto, que era explicar o porquê que Jesus veio, qual o objetivo da morte de Jesus, qual o propósito da morte de Jesus, aleluia, qual era o plano de Deus por trás da morte de Jesus. Era esse o objetivo da vida de Paulo. E às vezes as pessoas não entendiam, meus irmãos. Eles ficavam meio que, posso dizer, perdidos, tá? Ficaram meio perdidos, porque a mensagem de Paulo era uma mensagem tão simples, que aonde ele chegava, glórias a Deus, muitas pessoas se convertiam. Por quê? Porque ele não ficava fazendo rodeio, meus irmãos, tá? Vamos entender uma coisa, tá? A palavra de Deus nos manda nós nos aprofundar na palavra de Deus, tá? Mas aí vem um pregador aqui em cima do púlpito pregar a palavra de Deus, e ele começa a contar abobrinha, historinha, coisa que não tem nada a ver, tá? Se é um testemunho edificante, beleza, uma bênção, tá? Se a pessoa vem em cima do púlpito aqui e dá um testemunho de algo que Deus fez na sua vida, daquilo que Jesus Cristo fez na sua vida, beleza, é uma bênção. Mas não, tem pessoas que sobem no púlpito, tem pregadores, pastores, obreiros, que sobem em cima do púlpito só para falar abobrinha, irmãos, falar besteira. Não é esta a mensagem da cruz. A mensagem da cruz de Jesus, ela está baseada na palavra de Deus. Glórias a Deus. E se nós nos basear
no que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, nós vamos cumprir o objetivo, o propósito de Deus, que é levar o evangelho simples aos corações que precisam ouvir a palavra de Deus. E às vezes as pessoas, elas não conseguem ter esta compreensão, posso assim dizer, meus irmãos, tá? Da mensagem do evangelho, que é uma mensagem simples, uma mensagem fácil de se entender. Então, a mensagem, ela tem que ter o tema, que é o tema da mensagem da cruz, é o próprio Jesus. Ela tem que ter um fundamento, a pregação, e esse fundamento da pregação de Paulo era o quê? Era o próprio Jesus, era o evangelho, a palavra de Deus. Não adianta nós querer trazer outros fundamentos, meus irmãos, tá? Não adianta nós querer trazer outros fundamentos para pregar uma mensagem difícil para o povo, que não vai adiantar. Tá? A mensagem, ela tem que ser simples, objetiva e direto ao coração do pecador, porque enquanto você prega o evangelho verdadeiro, enquanto você prega a palavra verdadeira para a igreja, o Espírito de Deus, ele age de maneira poderosa nos corações. E isso é algo extraordinário, meus irmãos, que jamais a ciência vai explicar. Então, a intervenção do Espírito, terceiro subponto do primeiro ponto, diz assim, 1 Coríntios 2, 4 a 5. A minha palavra e a minha pregação, disse Paulo, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Glórias a Deus. Paulo, apesar de ter sido instruído em saber dos valores das escolas de retórica, que prezavam pela persuasão e eloquência do discurso, apega-se à intervenção do Espírito Santo. Olha que coisa linda, meus irmãos. Paulo, ele foi um homem muito inteligente. Paulo foi um homem muito instruído, meus irmãos. Eu não sei se vocês, que quem sabe estão me ouvindo, não conhecem bem a história de Paulo. Mas Paulo, ele foi um homem que foi um dos homens mais estudados dos discípulos de Jesus daquela época e dos homens de Deus daquela época. Segundo a história bíblica e segundo também a história também de Paulo, tá? Que nós estudamos um pouco, Paulo, ele aprendeu, tá? Ele aprendeu com Gamaliel. Gamaliel era mestre na palavra, era mestre no ensino, era um homem estudado que tinha uma sabedoria tremenda da parte de Deus. E Paulo aprendeu com Gamaliel, seu professor. Era um homem que entendia de hebraico, aramaico, judaísmo, entendia das leis e das religiões daquela época. E Paulo, ele cresceu nos passos de Gamaliel, aprendendo palavras bonitas. Paulo aprendeu também a ser um homem que teria um discurso eloquente, tá? Eufórico, tá? E que chamasse a atenção das pessoas. Mas Paulo deixou de lado aquela eloquência, aquelas palavras difíceis que ele aprendeu com Gamaliel, seu professor. Ele deixou de lado aquele estudo evolutivo, posso dizer, aquele estudo que ele teve de grau, de posição, de lado. E Paulo se apegou com o ensinamento do Espírito Santo. Glórias a Deus. Isso é muito lindo, meus irmãos. Porque quando o homem se apega com o ensinamento do Espírito Santo, ele deixa de depender, aleluia, da sabedoria humana, da inteligência humana, da capacidade humana, e ele começa a andar na dimensão, na dispensação do Espírito Santo, e automaticamente ele se torna um homem dependente de Deus. E quando a pessoa é dependente de Deus, se prepare, porque milagre vai acontecer, salvação vai acontecer, cura vai acontecer, as coisas grandes vai acontecer. E enquanto esta pessoa pregar o Evangelho, Deus vai operando, o Espírito Santo vai agindo, alguma coisa vai acontecer na vida das pessoas.
Mas se a pessoa chegar aqui, se eu chegar aqui, pregar o evangelho para essa igreja aqui lotada, essa nossa linda igreja aqui, da Assembleia de Deus Ministério Belém, e eu começar a querer pregar na minha sabedoria humana, e não querer deixar o Espírito Santo agir nos corações, nas vidas das pessoas, não vai acontecer nada, meus irmãos. O céu vai se tornar de bronze, tá? O céu vai se tornar de concreto, não vai, aleluia, acontecer nada. Então o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que estar na dispensação do Espírito Santo, tem que estar focado na mensagem da cruz. E a mensagem da cruz é o quê? É a mensagem do Evangelho, da palavra de Deus. Tem muitas pessoas por aí, irmãos, infelizmente, que estão pregando tanta baboseira que não está na Bíblia. Isso é um perigo muito grande, meus irmãos. Isso é um perigo muito grande. Nós temos que pregar o que está aqui nesta palavra. Nós temos que pregar o que está aqui neste livro. O livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Aleluia. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Aleluia. Infelizmente nós estamos vendo hoje muitas heresias, muitas seitas, muitas coisas terríveis acontecendo nos nossos dias. Por quê? Porque deixaram a palavra de Deus de lado. E estão indo por histórias, conhecimentos, livros humanos, pensamentos humanos. E isso é um perigo muito grande, meus irmãos. Então, Paulo dependia da intervenção do Espírito Santo na sua mensagem. Então ele não fazia muito rodeio, meus irmãos. Era aquela mensagem simples, direcionada. Ele falava, aleluia, por que Jesus veio, por que Jesus pagou o preço, por que Jesus morreu, por que Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco. Paulo explicou, aleluia, e falar para um povo na sua pregação aquilo que Deus fez, aleluia, o plano de Deus para a humanidade. Aleluia, o objetivo de Paulo era esse, era revelar para as pessoas que ele pregava a palavra, aleluia, o poder de Deus, o poder da palavra, o poder do evangelho, aleluia. E automaticamente milhares de pessoas se entregaram a Jesus, muitas vidas, muitas igrejas foram abertas e o nome do Senhor foi glorificado, glórias a Deus. Meus irmãos, mas nós estamos nesta lição maravilhosa, né? Dá para me pregar aqui até meia-noite tranquilamente, mas eu tenho horário para terminar, tá? Tenho que terminar às 10 horas, às 10h30. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre o poder da mensagem da cruz. Tem poder, meus irmãos, tá? Primeiro ponto, nós aqui aprendemos sobre a mensagem da cruz, né? O tema da mensagem, fundamentos da pregação e intervenção do Espírito Santo. E o 2, o propósito da mensagem da cruz. Isso aqui eu quero que você preste atenção. Qual era o propósito da mensagem da cruz, pastor Newton? Vamos ver. Pelo menos 3 propósitos. Primeiro, a verdade, a verdadeira sabedoria. O primeiro propósito da mensagem da cruz. Segundo, a sabedoria humana. E terceiro, ignorância dos sábios, tá? Vamos ver aqui o primeiro ponto. A verdadeira sabedoria, 1 Coríntios 2, 6 a 8, diz assim a palavra de Deus. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Não há motivos, olha que coisa linda, não há motivos para os caros leitores pensarem que Paulo está desprezando o valor do estudo secular. Não é propriamente isto. Paulo está ensinando que o objetivo da mensagem da cruz é alcançar sem necessidade de artifícios ou malabarismos humanos. São considerados maduros os cristãos que tiveram a vida mudada e preferida se submeter à ação da mensagem genuína. Esses foram transformados pela palavra de Deus. Glórias a Deus.
é muito bom a gente explicar isso aqui, meus irmãos. O principal objetivo da mensagem de Paulo, nós estamos falando de mensagem do Evangelho, da pregação do Evangelho. Então, o principal objetivo da mensagem de Paulo era a mensagem da cruz, era a palavra de Deus. Mas é bom a gente entender que Paulo aqui não está falando que nós temos que deixar de lado os nossos estudos, porque tem gente que às vezes, né, confunde as coisas, tá? Não é porque a sabedoria humana é vã que nós não vamos estudar. Não, meus irmãos. Se nós pudermos estudar, se qualificar na nossa vida, tá? Profissional, é importante. Se a gente puder fazer um curso, é importante. Se a gente puder fazer uma faculdade, é importante. Se a gente puder fazer um curso técnico, é importante. Porque esses cursos, essas coisas, nós vamos usar aqui na terra, no nosso cotidiano, para a nossa profissão, para a nossa vida secular, enquanto nós estamos vivendo aqui nesse mundo. Não é sobre isso que nós estamos falando, tá? Mas nós estamos pregando aqui com respeito à salvação, com respeito à igreja, com respeito à vida eterna. Aí sim, temos que deixar de lado um pouco, aleluia, a inteligência humana, a sabedoria humana e entrar na dimensão do Espírito de Deus. Mas por favor, se Deus te der a oportunidade de você estudar, fazer um curso para a tua vida profissional, para a tua vida, tá, particular, faça, estude, mas não deixe esses estudos subir para a sua cabeça, porque o perigo, meus irmãos, do cristão é quando ele começa a fazer curso aqui, curso ali, faculdade aqui, faculdade ali, pós-graduação aqui, pós-graduação ali, e deixa subir aqueles estudos para a cabeça, aí sobe em cima do púlpito do camarada, no lugar de pregar, aleluia, a palavra de Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai pregar o que ele aprendeu na faculdade, ele vai pregar o que ele aprendeu no curso técnico, ele vai pregar o que ele aprendeu no curso básico, em um curso profissionalizante. Não, irmãos, vamos deixar isso de lado. O que nós temos que pregar aqui no púlpito, na igreja, é a palavra, porque a palavra, o Evangelho é que liberta, que transforma. A mensagem da cruz é esta que está aqui nas minhas mãos, a Bíblia Sagrada. A mensagem da cruz, ela está centralizada em Cristo. A Bíblia está centralizada em Jesus, glória a Deus. Então deixe de pregar argumentos, aleluia, em cima do púlpito, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Vamos pregar o que Jesus fez, os milagres, as maravilhas, o poder, a luz. A cruz está centralizada na palavra de Deus. É isso que Paulo queria dizer, meus irmãos. Era isso. Mas às vezes as pessoas confundem as coisas. Confundem as coisas, meus irmãos. Confundem as coisas. E aí leva para o outro lado as coisas, e aí nada acontece. Isso é perigoso, meus irmãos. Mas temos que saber separar as coisas. Então, se você puder, estude, se profissionalize, faça uma faculdade, faça uma pós-graduação, faça um curso técnico, tá? Isso é importante para você viver nesse mundo, ter uma profissão, né? Encarar o mercado de trabalho aí fora é importante, mas a pregação do Evangelho tem que estar centralizada em Cristo, é outra coisa, tá? Então não podemos misturar, a gente mistura tudo, tá? Se eu vim aqui em cima do púlpito para pregar o Evangelho e eu pregar só sobre filosofia, os irmãos não vão entender nada, o Espírito de Deus não vai agir na vida de ninguém, tá? Então temos que entender as coisas. Se eu vim aqui pregar só sobre segurança do trabalho, os irmãos vão entender o que é segurança do trabalho, mas o Espírito de Deus não vai agir nada. Se eu vim aqui pregar sobre vigilância, os irmãos vão entender o que é vigilante, mas não vão receber o agir do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Não tem nada a ver aquele assunto que eu estou pregando com a mensagem central,
do Evangelho, que é a palavra de Deus. Então vamos ter cuidado, meus irmãos. É importante. É muito importante a gente estar pregando o Evangelho da cruz de Jesus, a mensagem da palavra de Deus, direcionada pelo Espírito Santo. Então o propósito da mensagem da cruz é, primeiro, a verdadeira sabedoria. Tá? Então Paulo mostrou que a verdadeira sabedoria era aquela que estava alicerçada na palavra de Deus, e não aquela humana, filosófica, não. Tá? São considerados, olha só o que eu vou ler aqui. São considerados maduros cristãos que tiveram a vida mudada e preferiram se submeter à ação da mensagem genuína. Esses foram transformados pela palavra de Deus. Viu que coisa linda, irmãos? Então aqui tem um segredo. Tá? A única coisa que transforma a vida do ser humano é a palavra de Deus, meus irmãos. É a palavra de Deus. Não é outros discursos qualquer. Tá? Às vezes eu fico preocupado, irmãos. O camarada sobe em cima do púlpito com uma oportunidade para pregar e começa a contar historinha. Começa a contar abobrinhas, coisas que não tem nada a ver, fora da palavra. Isso é preocupante. Isso é preocupante. Porque o que transforma a vida das pessoas é o Evangelho, é a mensagem da cruz. E as pessoas que estão sentadas aqui embaixo, quando voltar ao normal, aquela multidão de pessoas que estão sentadas aqui embaixo, as pessoas que estão pela live, assistindo, os cristãos, eles querem ouvir uma mensagem genuína, a palavra de Deus genuína. Então, meus irmãos, nós que pregamos a palavra de Deus, vamos ter cuidado, vamos ser vigilantes, vamos estar atentos, vamos estar, aleluias, sempre focados no Evangelho, sempre focados na palavra de Deus, meus irmãos, porque a palavra de Deus é que muda a vida do homem. Eu volto a dizer, não é os cursos seculares desta vida que muda a vida do homem, é o poder do Evangelho da cruz, a palavra de Deus. Se os cursos aí, que a gente faz aí fora, seculares, mudassem a nossa vida, muita gente estava mudado hoje aí no mundo. Se as pessoas que têm faculdade, se a faculdade mudasse a vida da pessoa, do ser humano, falo de vida espiritual, tá? Vida com Deus, a maioria das pessoas hoje tem faculdade, tá? Estariam transformadas a sua vida. Se um curso técnico mudasse a vida da pessoa, hoje muitas pessoas estariam mudadas, transformadas. Se um curso profissionalizante mudasse a vida da pessoa, hoje muitas pessoas estariam mudadas. Mas, meus irmãos, não é nada disso que muda as pessoas, tá? Não é nada disso, tá? Eu fiz faculdade, mas foi só para o meu conhecimento, para ter uma profissão, para trabalhar, aí no dia a dia, no mundo que nós estamos vivendo, né? Eu tenho cursos, vários cursos também, tá? Mas são cursos que vieram sobre crescimento meu, tá? Crescimento meu particular, crescimento meu profissional. Se eu fosse calcular hoje, eu tinha mais de 30 cursos, tá? Entre a faculdade que eu tenho de segurança do trabalho, tá? Eu tenho curso de chaveiro, curso de vigilante, curso de altura, curso disso, curso daquilo, empilhadeira, fresador mecânico. É tanto curso, irmãos, mas isso aí é para a gente usar aqui nesse mundo. Mas eles não mudaram a minha vida espiritual, a minha vida com Deus. O que mudou a minha vida, meus irmãos, com Deus, foi quando eu tinha 17 para 18 anos de idade e conheci essa palavra. Essa palavra, assim, ela mudou a minha vida, ela transformou a minha vida completamente, glória a Deus.
E hoje eu estou mudado, transformado. Tá? Então, vamos parar, né? Com esse negócio de subir no púlpito e começar a querer pregar coisas que não tem nada a ver com a palavra, irmãos. Temos que pregar a mensagem da cruz. Temos que pregar o evangelho genuíno. Aleluias. E se você tem um testemunho dentro da palavra que você vai pregar, testemunhe também. E você juntando o testemunho e mais a palavra de Deus pregada, o evangelho da cruz pregado, te prepara, porque grandes coisas Deus vai fazer na vida das pessoas. Deus vai transformar, Deus vai curar, Deus vai restaurar, Deus vai mudar vidas e o nome do Senhor vai ser glorificado. Por quê? Porque o evangelho da cruz transforma. Glória a Deus. Então, o segundo ponto sobre o propósito do evangelho da cruz, a mensagem da cruz é a sabedoria humana. Fala assim, 1 Coríntios 2,7. Olha só o que diz a palavra de Deus. Tá? 1 Coríntios 2,7. Diz assim a palavra de Deus. Mas falamos a sabedoria de Deus, outrora, oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então é isso aí. Paulo, ele falava a sabedoria de Deus, irmãos. Ele deixou de lado o que ele aprendeu com Gamaliel. Ele poderia até usar em alguns argumentos dele algumas experiências, mas não que o foco era aquilo que ele aprendeu, tá? Dos rabinos, não. O foco de Paulo era a mensagem da cruz. Glórias a Deus. 3. Ignorância dos sábios. 1 Coríntios 2,8. A sabedoria, essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, disse Paulo. Olha que coisa tremenda, né, meus irmãos? Paulo, olha o que Paulo diz aqui. Paulo culpa as autoridades judaica e romana deste fato, chamando-os de poderosos deste século. Mesmo sendo considerados profundos conhecedores do Antigo Testamento, os judeus não admitiram a revelação e o cumprimento desta mensagem no Novo Testamento em Jesus. Porque as autoridades judaicas pediram a crucificação de Jesus, porque as autoridades romanas o crucificaram, porque não conheciam a Jesus. Simples. Porque se tivessem conhecido de fato quem Jesus Cristo era, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então, o terceiro ponto aqui que a gente aprende, né, irmãos, sobre o propósito da mensagem da cruz é a ignorância dos sábios. Ou seja, tinha reis sábios naquela época que tinham um conhecimento muito grande humano, né? Mas de Deus não entendiam nada, irmãos. Então, o que Deus deu para nós foi algo muito lindo, meus irmãos. O que Deus deu para você, mulher, é algo muito lindo, especial. Porque é a mensagem revelada pelo Espírito Santo. É por isso que as pessoas aí fora não entendem. Né? Ah, como é que aquela irmã prega assim? Como é que aquele irmão prega assim? Como é que aquele irmão canta assim? Como é que aquela irmã louva assim? Aleluia. Como é que ele tem aquela sabedoria assim diferente, aquela coisa diferente? Por quê? Porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. A sabedoria de Deus é loucura para aqueles que perecem. A sabedoria de Deus é loucura para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Mas nós que conhecemos, é poder de Deus, glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós temos um dos bens mais preciosos da nossa vida, que é a palavra de Deus. Nós temos uma das joias mais preciosas da nossa vida, que é a mensagem da cruz. Glória a Deus. E essa mensagem, ela tem transformado gerações, vidas, tem revolucionado reis e autoridades nesse mundo, porque a mensagem da cruz tem poder de Deus, glórias a Deus. Então, para terminar, meus irmãos, a mensagem espiritual, tá? A mensagem espiritual, para terminar, está dividida em 3 pontos. Primeiro, a mensagem revelada. Segundo,
o Espírito que ensina. E 3, o homem não entende. Primeiro, a mensagem revelada. 1 Coríntios, capítulo 2, 9 a 10. Deixa eu tomar uma água aqui, né, irmãos? Glória a Deus. A mensagem revelada. Disse Paulo: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Timóteo 2,9. Que coisa linda, irmãos. Aleluia. Os olhos, o ouvido, olha o que Paulo diz. Os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que nunca penetrou no coração do homem. Olha só. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então olha que coisa linda é a mensagem da cruz, irmão. Ela é uma mensagem espiritual. As pessoas, elas não compreendem. As pessoas não entendem aí fora a minha alegria, a tua alegria. Eles não entendem por que a igreja vem aqui para dentro, aleluia, o povo vem aqui para dentro desta linda igreja e dá glória a Deus, dá aleluia, fala línguas estranhas, pula, salta, aleluia, corre para cá, corre para lá, que nem eu, né? Quando eu estou pregando, eu gosto de andar para um lado, andar para o outro, e eu sinto aquela alegria do Espírito Santo na minha vida. Por quê? Porque a mensagem da cruz, irmãos, ela é uma mensagem espiritual, uma mensagem revelada. Glória a Deus. Revelada para quem, pastor Nilton? Revelada para nós. Aleluia, o mundo tem 8 bilhões de pessoas. Mas destas 8 bilhões de pessoas que tem no mundo, aleluia, Deus escolheu um pouquinho para revelar as suas mensagens, porque o resto rejeitou. O resto não quis saber. Mas nós que aceitamos a mensagem da cruz, nós fomos revolucionados por essa mensagem. E essa mensagem, ela queima como fogo no nosso coração, na nossa alma, e a gente nunca mais consegue sair desta mensagem, nunca mais consegue deixar de servir a Deus, porque essa mensagem está à luz como uma brasa viva no nosso coração. Aleluia! É ou não é maravilhoso isso, irmãos? Glória a Deus! Eu fico analisando, Veranópolis tem, vamos botar, né? Vamos colocar que tivesse 30 mil habitantes. Não tem nem 1000 crentes. Entre todas as igrejas aqui, não tem nem 1000 crentes. Acho que se tiver o máximo mil crentes, 1000 pessoas que servem a Deus. Olha só. Se tivesse 3.000, mesmo assim sobraria 27 mil. Que não entendeu, que não aceitou, que não compreendeu e que não abriu o coração para a mensagem da cruz. Bento Gonçalves tem 120 mil pessoas. Não tem em Bento Gonçalves 20 mil crentes. Tem 110 que não são, ou seja, sempre a minoria, meus irmãos. Porto Alegre tem 1.500.000 habitantes. Não tem nem 500 mil crentes ali em Porto Alegre. Então tem mais de 1 milhão de pessoas que não quiseram a mensagem da cruz. Meus irmãos, nós somos privilegiados, porque essa mensagem, ela foi revelada para a minha vida, ela foi revelada para a tua vida. Então te agarre com esta mensagem, disse Paulo. Nos agarramos com a mensagem da cruz, porque ela nos garante vida eterna, ela nos garante salvação, aleluia, e tem o bom e o melhor para nossas vidas. Irmãos, a mensagem da cruz, ela é tão poderosa, tá? Eu vou te falar uma coisa aqui, bem interessante, uma revelação. A mensagem que está nessa palavra, na Bíblia, a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, revelada pelos apóstolos, pelo Espírito Santo, ela é a única que pode trabalhar no interior do ser humano. É que nem eu falei para você, um curso, tá, que a gente faz aí fora, uma faculdade, ela não tem o poder de trabalhar na alma do homem. Pode mudar uma coisinha ou outra, mas o que tem o poder transformador mesmo
é a mensagem da palavra de Deus. É a única que pode tirar a tristeza do coração do homem, a mágoa, a decepção, o rancor, a depressão, as doenças da alma. Aleluias, a palavra de Deus, ela tem poder, meus irmãos, extraordinário de agir na nossa vida. É a mensagem da cruz. Glória a Deus. O apóstolo, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo chegou até a dizer que a palavra de Deus, no livro de Hebreus está escrito, a palavra de Deus, ela é poderosa e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ao ponto, aleluias, de discernir os corações do homem, de dividir alma, olha só, e espírito. Ou seja, a palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, ou seja, ela é algo tremendo. Ela discerne o coração do homem, ela vai até a divisa da alma e do espírito. Se você falar com um médico aí, o mais poderoso cardiologista do mundo, e perguntar onde é a divisa da alma e do espírito, ele não vai saber dizer. Mas a palavra de Deus, ela é tão poderosa, que além de ela curar o homem interiormente, além de ela restaurar o homem interiormente, além de ela mudar radicalmente a vida do homem por dentro, ela tem o poder de discernir os pensamentos do homem, de ir até a divisa da alma e do espírito, e de mudar completamente a vida desta pessoa. É por isso que hoje, as pessoas que não entendem a palavra de Deus não conseguem raciocinar. Como é que pode? O cara aí que era matador aí, de repente do nada, né, se transforma em um pregador do evangelho. Pode, irmãos. Beleza, tem muitos picaretas aí em volta, né, que estão vivendo uma falsa fé, né, dizendo que tem uma vida mudada, transformada, mas continuam nas mesmas práticas. Mas Deus, quando acha um coração sincero mesmo, Ele muda. Muda, eu acredito na transformação de um matador, na transformação de uma prostituta, na transformação de um macumbeiro, de um feiticeiro, de um cartomante, de um cigano, seja o que for. Eu acredito, o poder da palavra de Deus tem, irmãos. A palavra de Deus tem poder extraordinário. Aleluia. Às vezes as pessoas têm tudo, tá? São milionários, têm o mundo nas suas mãos, mas não tem o que nós temos, que é a presença do evangelho da cruz. A palavra que muda, que traz alegria, paz para nossa alma e que deu o poder, aleluia, de nos transformar completamente, nos preparar para ir para o céu, morar eternamente com Deus. Só a palavra da cruz tem isso. Glórias a Deus. Outra palavra é difícil, meus irmãos. É difícil. Mas então tá. É uma mensagem revelada. Revelada por quem, pastor Newton? Revelada pelo Espírito Santo. Tá? Ela é uma mensagem espiritual. Então quem não é espiritual não entende, disse Paulo. Paulo disse isso. Disse: olha, meus irmãos, quero vos trazer uma mensagem que vocês não fiquem escandalizados, porque o homem natural não compreende as coisas espirituais. Agora você entende, meus irmãos, por que às vezes você fala que você é crente, você tem uma vida mudada, transformada. Sabe aquele irmãozinho que às vezes é pobre de marré mesmo, tá? Às vezes não tem nada, não tem nem o que comer, não tem nem onde deitar, nem uma cama para deitar. Eu conheci pessoas assim, lá para o Nordeste, bem no sertãozão mesmo, mas aceitaram a Jesus, tá? Entregaram a sua vida sinceramente para Jesus, tiveram uma vida transformada. E aí você chegava para aquele irmãozinho, aquela irmã, e dizia: tudo bem, meu irmão? Ele dizia: tudo bem. Está feliz, meu? Estou feliz. Está alegre? Estou alegre. Está em paz? Estou em paz. E aí você chega para aquela pessoa e diz assim: meu Deus, como é que pode? A pessoa não tem nada, a pessoa é pobre, a pessoa é uma pessoa necessitada, só tem para às vezes comer,
e deu, e sobrevivendo, e a pessoa diz que está alegre, a pessoa diz que está feliz, a pessoa diz que tem paz, né? O que é isso, irmãos? É a mensagem da cruz, que é uma mensagem espiritual, uma mensagem revelada. O Evangelho faz isso na vida do ser humano, e isso é algo que deixa as pessoas loucas aí fora no mundo, porque a mensagem da cruz é uma mensagem espiritual, e as pessoas naturais não vão entender, irmãos. Mas como é que pode aquele irmão, aquela irmã dar glória a Deus? Como é que pode aquele irmão, aquela irmã, mesmo na luta, diz que serve a Deus, que adora a Deus, que glorifica a Deus? Isto é a mensagem revelada do Espírito Santo na nossa vida, irmãos, que depois que ela entra no nosso coração, nós não conseguimos mais viver sem esta mensagem. Então, 2, o Espírito que ensina, tá? 1 Coríntios 2,11 diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Olha que coisa linda, irmãos. Sem o auxílio, eu quero que você preste atenção para isso aqui, ó. Olha que coisa linda. Olha só, eu vou ler para você aqui, isso aqui, ó. Sem o auxílio do Espírito Santo, o homem não consegue entender o Evangelho e o propósito divino em suas variadas circunstâncias. Além disso, quando descartamos esse auxílio, caímos no precipício de ações vazias, interpretações equivocadas em relações à palavra. Este é o grande motivo do crescimento de heresias em nosso tempo. As pessoas têm deixado de lado o ensino do Espírito Santo e criado fábulas, heresias fundamentadas na sabedoria humana, a qual se opõe à sabedoria divina e que excede todo entendimento. Devemos nos ater à profundidade da palavra sobre a orientação do Espírito Santo. É aquilo que eu falei para vocês, tá, meus irmãos? É aquilo que eu falei para vocês. Não adianta o camarada querer subir aqui no púlpito, querer começar a pregar curso aqui, curso ali. Não. Isso é para você exercer aí, ó, no trabalho, na sociedade, tá, para sua profissão, no seu dia a dia, beleza? Mas na igreja, na obra de Deus, isso aí não vai funcionar. Na obra de Deus só funciona a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a palavra de Deus, tá, meus irmãos? Então, por quê? E o Espírito Santo nos ensina ela. Você já viram aquela história daqueles irmãozinhos que não sabem nem ler e escrever? De repente ele se converte, começa a dedicar uma vida na presença de Deus, começa a se consagrar, a orar, buscar Deus. Mas ele é analfabeto, não sabe nem ler e escrever. Mas de repente, isso aconteceu muito comigo lá no Nordeste, tá? De repente aquele irmãozinho ali começou a pedir misericórdia para Deus, a orar a Deus e dizer: Deus, me dá sabedoria, me entender a tua palavra. De repente aquele irmão começa a ler a palavra. E aí você fica: como é que pode? Ele não sabe nem ler e consegue ler a palavra. De repente ele vira pregador. Aí você: meu Deus, ele não sabia nem ler nem escrever, agora já sabe ler a palavra e já sabe até pregar o Evangelho. E às vezes prega melhor do que eu. Por quê? Porque o Espírito de Deus, olha só, ele ensina e revela o que está na palavra. Ele habita dentro da palavra, o Espírito de Deus. Esse aqui é o segredo, meus irmãos, tá? O Espírito de Deus está dentro desta palavra, tá? Então, quando a pessoa começa a meditar na palavra, começa a viver uma vida diante de Deus, buscando a Deus, o Espírito Santo revela a palavra para ele, tá? E aí, quando de repente ele começa também a pregar o Evangelho, o Espírito Santo vai revelando para ele a mensagem da cruz. Por quê? Porque é uma mensagem espiritual. É uma mensagem espiritual, é uma mensagem revelada. O que é isso? Mensagem espiritual porque veio do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é algo sobrenatural. Ele veio de Deus. Então, por isso que muitas pessoas naturais, tá? Ele não entende, uma pessoa natural, uma pessoa carnal, ele não entende o que está na palavra. Ele pode até ler, mas às vezes ele não entende nada.
E às vezes uma pessoa que é espiritual, que está servindo a Deus, lê, compreende, tem uma revelação profunda de um versículo da palavra de Deus e prega tremendamente nas mãos de Deus, e milhões de almas se convertem para a glória de Deus, porque é uma mensagem espiritual, glórias a Deus e revelada. O homem natural não entende. Ora, o homem natural não aceita. Está lá em 1 Coríntios 2,14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Viu que coisa linda, meus irmãos? É maravilhoso, hein? Tá? Olha o que diz aqui, ó, já estamos terminando, tá? O apóstolo Paulo conclui perguntando: pois quem conheceu a mente do Senhor e que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mensagem é produto da mente de Deus. O evangelho foi elaborado na mente de Deus. Olha só coisa linda. Paulo pregou em Corinto, é produto da mente de Deus. O evangelho foi elaborado na mente de Deus e na eternidade. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, porque nós estamos pregando o produto da mente de Cristo, que é o evangelho. Portanto, quando alguém rejeitar o evangelho, está rejeitando a própria mente de Cristo. A mente de Cristo são os pensamentos, os conselhos, os planos e o conhecimento de Cristo, conhecidas pelo homem mediante a ação do Espírito Santo. A mensagem da cruz não é deste mundo, ela veio de Deus. Olha só, do céu, não é descoberta humana, é revelação divina. A mensagem da cruz nos traz bênção para além deste mundo. Aquilo que nenhum outro olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nem jamais subiu ao coração do homem. Isto é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glórias a Deus. Dei uma paradinha aqui, irmãos, da live, eu tive que ajeitar aqui. Então é isso, irmãos. Aplicação pessoal para terminar. A mensagem da cruz excede todo entendimento e é poderosa para cumprir o seu objetivo, sem interferências humanas. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos cada vez mais nos agarrar com a mensagem da cruz, com a mensagem do Evangelho de Cristo, porque ela veio do céu, ela veio de Deus, ela veio, aleluia, para nossas vidas. E a mensagem da cruz, ela transforma o homem aqui e prepara o homem para o céu. E isso é muito lindo, irmãos. Então vale a pena nós continuarmos firmes, servindo esse Deus, crendo nesta palavra, e tudo, aleluias, nós vamos conquistar para a glória de Deus. Eu vou orar abençoando a tua vida agora e encerrar esta live em nome de Jesus. Que esta palavra possa ter entrado no teu coração e na tua vida em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, eu te agradeço por essa escola bíblica dominical desta manhã. A tua palavra foi pregada, Senhor, foi ensinada nesta manhã. Deus, a tua palavra, ela nos fala que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem e para o homem natural. Mas a mensagem da cruz é poder de Deus e salvação para aqueles que creem. Abre os corações, Pai, das pessoas, e assim, Pai, com teu Espírito Santo, faça com que elas venham entender esta mensagem transformadora, que o teu Evangelho, que a mensagem que está centralizada em Cristo, possa invadir os corações nesta manhã. Abençoa, Deus, a vida de cada um desses irmãos, desta irmã, da sua casa, sua família. Em nome de Jesus, Pai, eu ministro as tuas bênçãos sobre a vida desta pessoa. Dá sabedoria, Deus, para este irmão e para esta irmã pregar a tua palavra. Dá sabedoria para ela te louvar cada vez mais. Dá sabedoria
para cada vez mais, Pai, eles estarem alicerçados na mensagem da cruz, e revela esta mensagem do Teu Espírito Santo a cada coração, e em nome de Jesus, pelo poder do Evangelho da cruz, eu profetizo cura, milagre, vitória, portas abertas sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, e um feliz Dia dos Pais a todos os papais, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe, e que te dê muitos anos de vida, um bom domingo, um bom final de semana, um bom almoço, tá? E que Deus continue abençoando a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique com Deus, e logo mais, às 17 horas, um grande e abençoado culto aqui direto da nossa igreja sede da Assembleia de Deus Ministério Belém, e também às 19 horas, o nosso outro culto também, são dois cultos, às 17 e às 19 horas, também aqui na igreja Assembleia de Deus Belém. Deus te abençoe e fique ligado, porque Deus tem grandes vitórias para a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que estiveram assistindo a nossa live. Depois eu vou responder lá os seus comentários lá, em nome de Jesus. Deus te abençoe.